Boa noite, gente. Então, nossa primeira aula de mentoria, eu estou muito animada, porque a deusa de quem a gente vai falar é a deusa Metis. E a deusa Metis, ela fala do caos, ela fala da ordem, ela fala do progresso e ela fala da balança divina. Então, esse momento é um momento de início. A gente está entrando no segundo semestre do ano, estamos com o céu todo, né, o Sol em Câncer, vários planetas em conjuração em Câncer. Eu venho falando das conjurações, eu venho falando dos números, e talvez vocês não estejam compreendendo essa dinâmica. Mas é isso mesmo que eu quero provocar, que vocês não entendam, para que vocês fiquem curiosos e venham nas próximas aulas, porque uma mentoria, o nível a qual eu estou entregando aqui para vocês, para mim, estou me entregando, é de um autoconhecimento, né? São mais de 20 anos de estudos, de experiências de canalização, né? Rituais, conhecimentos entre várias religiões, entre vários aspectos. E trabalhar com as deusas, com os panteões, né? A deusa Meta do panteão egípcio, traz toda a ordem, então, para a gente, nesse momento de caos econômico, né? Esse momento de onde que a gente precisa estabelecer organização para os nossos recursos, né, para a nossa organização diária, no nosso trabalho, tudo depende de ordem. E como começar isso? Como fazer isso acontecer? É isso que eu vou ensinar hoje. É isso que a deusa Met ensina. Quando você canaliza um arquétipo de um deus, você chama esse arquétipo para a sua vida se transforma. Porque os deuses, única e simplesmente, deixaram suas marcas, as suas assinaturas no universo, com aquela energia. Então, não tem nada de errado em acessar energias de um campo que é totalmente invisível e totalmente liberado, para que você, para que eu, para que qualquer pessoa que queira e esteja entregue ao poder divino dos deuses, não importa o panteão, seja egípcio, seja grego, iorubá, seja dentro do xamanismo, dentro do seu centro espírita, com os irmãos de luz. O panteão que você segue é a sua própria luz, e essa luz é que te ordena. Então, quando a gente entra em caos, o caos toma conta porque a gente se perde e procurando. Então, entrou o caos, para de procurar, começa a sentir. E é isso que o desenho humano faz com a gente. Faz a gente se sentir. Eu quero isso, eu não quero aquilo. Tá, mas eu sou manifestador. E eu sou refletor. O que que isso significa? São 12 aulas para entender essa matriz humana através de uma ferramenta consciente que foi canalizada. Assim como essas aulas estão sendo canalizadas, como essa mentoria está sendo canalizada, existem várias ferramentas de canalização, de instrumentação que são recebidas e que fazem total sentido quando tem aplicação e as pessoas se identificam. Se você não se identificou com o desenho humano, vai ter outra ferramenta que você vai se identificar. Mas dá uma chance para ele. Primeiro, fica curioso. Se não, bem. Mas sobre hoje, vamos falar da deusa Met, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu acho que se alguém pede para entrar aqui, eu consigo ver, né? Tranquilamente. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Já falei um pouco dessa parte introdutória, né?
Deixa eu fechar a janela. Tá entrando ruído aqui fora. Então, vamos falar da deusa Met, né? Essa deusa que fala de caos, que fala de ordem, né? Essa força ancestral cósmica da verdade e da retidão. Como que a gente quer receber alguma coisa do universo se a gente não está sendo correto? E eu não estou falando de ser correto com o outro, nem de ser errado com o outro. Estou falando de você ser fiel a você. Quando a gente sente, por exemplo, eu sou fiel aqui a mim, né, para pegar um oráculo. Não tem como ter aula comigo se não tiver oráculo. Eu sou fiel a mim quando eu pego as minhas cartas e embaralho elas. É um ato que a deusa Met protege. Por quê? Porque eu estou ordenando, estou colocando as coisas em ordem. Principal dica para conectar com a deusa Met, eu já vou dar logo de cara, porque eu não gosto de ficar enrolando, vocês sabem muito bem. Tempo é precioso. Acordar de manhã, organizar a mesa de trabalho. Não importa. Ah, eu não trabalho em mesa. Organize o seu ambiente, o seu cantinho, o seu espaço onde você vai sentar para trabalhar com o celular. Organiza a sua penteadeira, onde estão as suas joias. A deusa Met, ela trabalha na organização, ela trabalha na retidão. E isso é uma prática diária, onde você arruma a sua cama, você arruma o seu quarto. É nesse momento que a deusa começa a agir. E é nesse momento que você começa a sentir a transformação. Então, hoje, no dia 15 de julho, por que que a gente escolheu essa data, né? Por que que veio essa data? Então, o número 4, ele rege a fundação, as bases, ele dá a estabilidade, ele dá a ordem física, a justiça estrutural, né? Quando a gente tem a base 4, a gente tem uma base sólida. Então, ela é uma base que ajuda a gente a manifestar a deusa. Hoje é um dia de número 4. Feito o cálculo do dia, mais do ano, vai dar número 13, que é o arcano da morte. Então, passando por aqui, por essa energia, muitos de vocês não vão mais ser os mesmos depois dessa live. Fica até o final, que tu vai ver a transformação que isso vai te acarretar, né? Então, a fase lunar de ancoragem ideal para esse dia, eliminando os ruídos mentais e o excesso do ego. Né? Então, a fase da Lua, hoje, onde ela está posicionada, ela nos ajuda a gente a se posicionar, a colocar os pés no chão, a saber aquilo que faz sentido para a gente e eliminar os ruídos. Por mais que pareça que tenha sido um dia caótico, que pareça que você tenha passado por várias interações difíceis, pensa um pouquinho se você não conseguiu passar por essa energia. Se você não conseguiu transbordar de alguma forma a ferramenta que você tinha já dentro do seu próprio corpo para se desenrolar. O nosso corpo, ele é, se não estiver errada, sempre sujeito a erros e enganos, né? 75% de água. Logo, a Lua tem total influência no nosso corpo, porque todos nós sabemos, né? A Lua movimenta as marés. Na Lua cheia, as marés sobem. Na Lua nova, é um momento da gente plantar. E por que hoje, né? As leis cósmicas, Saturno que é o planeta do professor, é o planeta regente do signo de Capricórnio, que é o meu signo. Também está o exato. Mais uma pessoa para a gente entrar. Aqui. Boa noite, Felipe. Então, falando de Saturno e as leis cósmicas. O portal exato que cobra a clareza, a verdade e o absoluto fim das ilusões, né? É um portal, hoje, de lua nova, que nos coloca a refletir, junto com Saturno e junto com as conjurações planetárias. Por que que eu falo das conjurações planetárias ali dentro do grupo, para vocês? Porque vocês vão se familiarizando o que que é uma conjuração, é um conjuro. Se juntou vários planetas em alinhamento, tá um do lado de lá, outro do lado de cá, de frente, alinhadinho.
Aí, suponhamos que a minha cabeça seja outro planeta. Eu formei um triângulo. Suponhamos que, né, eu consiga fazer uma quadratura. São 4 planetas se conectando numa quadratura, fazendo esse formato. Conjuração são mais planetas em alinhamento, independente das posições. Nesse caso, a gente tem várias conjurações acontecendo que estão contribuindo para a desordem, para que a ordem se faça. E é nesse momento que eu convido vocês a refletir sobre isso. Estamos no meio do ano, o Sol está em Câncer, estamos com as emoções afloradas e a Lua Nova nos leva direto para a energia de Capricórnio, lá em janeiro de 2027. Nessa Lua Nova, planejaremos e plantaremos o que vai acontecer lá em janeiro. Anotem no caderno de vocês aquilo que vocês conseguiram prosperar, aquilo que vocês conseguiram ter de ideias criativas e percebam se isso não vai ir ao longo do tempo se realizando. Então, essa é a sincronia astrológica, né? Então, esse Sol que se conecta com Mercúrio retrógrado, trazendo um enraizamento e uma pureza através da ação. O que é um planeta retrógrado? Em teoria, os planetas eles estão sempre em movimento, eles não ficam retrógrados. Porém, existe uma volta diferente que ele faz. Então, dá a impressão que ele faz uma retrogradação. E ele traz essa energia impressa, entende? Porque ele está fazendo um movimento, ele gira mais rápido com relação à Terra. Então, para nós, ele retrograda, mas na verdade somos nós que não acompanhamos o movimento. Você compreende o que é uma retrogradação? E por que a retrogradação pede a revisão? O seu campo mental, Mercúrio é o campo da mente, fica ali fervilhando, pessoas que sumiram aparecem, problemas que pareciam que eram irresolutíveis se resolvem. Deus Ametes trabalhando com Mercúrio. Mercúrio entrou retrógrado, pá, convoca Deus Ametes. Número 4, estrutura. Coloca os 2 pés no chão, sente a terra, olha para o sol, sente a ordem e o caos, a direita e a esquerda trabalhando em você. Você tem um coração e tem um cérebro, mas eles bombeiam em dupla. O cérebro até em trio, não é? Neocórtex, o reptiliano o frontal, o lóbulo frontal. Então, nosso cérebro se divide em 3 e o coração tem batidas ritmadas. Caos e ordem. Como que a gente organiza isso? No corpo, ué. Onde que as coisas fluem? Como é que o sangue, por onde o sangue passa? Por que a gente usa tantas, às vezes tem muitos estados, muitos lugares do mundo com as mesmas gírias falando sobre caos e ordem, sobre tempo. Está tudo interligado. Nós aprendemos a nos distanciar do todo, nos distanciando da informação retilínea, da informação verdadeira. Porque a informação verdadeira ela não está solta nas manchetes de jornais, ela não está solta na TV, ela não está explícita, como eu estou colocando aqui, com todo o meu saber, e dizendo para você que, se você quiser ser verdadeiro com você mesmo e encontrar as informações do universo, você vai ter que procurar. Você não vai achar. Essa aula mesmo, ela não chegou até você por um acaso. Essa mentoria não está chegando até você por um acaso. Ela está chegando porque eu estou pronta, porque a Thaís que está me ajudando está pronta, porque o Felipe que está ajudando está pronto, porque a Raíssa que vai ajudar logo na frente também está pronta. E um dos motivos dela não estar aqui, porque ela está em aula e também está gestando, né? Então, tem todo um processo por trás, né? Todos nós aqui estamos entregues nesse processo, porque a gente entende que essa entrega, essa doação, essa força de conhecimento que é espalhada de forma verdadeira, íntegra e em ordem. O que está sendo entregue aqui é muito maior do que se pode imaginar, do que se pode expressar. Só se pode sentir, porque a gente está falando do invisível. Eu estou falando de uma deusa que viveu, ela é, então, de origem
a deusa Met, do panteão egípcio. Ela é filha do deus Ra, deus Sol, então por isso que eu falei para vocês, para se conectarem com o Sol. Então, sempre que chegar aquele problema caótico, dá uma olhadinha para o Sol. Ah, mas está nublado. Fecha o olho e lembra daquele dia ensolarado, abre o celular, olha um pôr do sol, um nascer do sol. Dá um jeito. A intuição é para isso. É para a gente se conectar, né? Então, na cosmologia do Antigo Egito, Met não é apenas uma divindade. Ela é o próprio tecido que impede o universo de desmoronar no caos primordial, no Infest. Então, a deusa Met, ela é o véu da ordem e caos. Quando você conecta com ela, com a filha de Ra, o deus Sol, ela estabelece as leis naturais das estrelas, do tempo, trazendo um comportamento ético. Então, sem Met, o próprio Sol já nem ia nascer. Essa é a história dela. Essa é a história principal que vocês precisam compreender para se conectar com essa deusa. Tá, mas por que eu vou me conectar com a deusa? Porque fica mais fácil dar saltos quânticos quando você tem uma ajudinha. E essa ajudinha é a ajudinha de um arquétipo poderoso. Eu já fiz, eu faço uso. Várias pessoas fazem uso de forma inconsciente. Quantas pessoas olham para o sol para se recarregar? Quantas pessoas pensam, vou tomar um banho de sol e sai de lá diferente? Né? Por que é tão importante? E por que isso nos ordena? Por que quando a gente vai para a praia a gente volta alegre? Não é só por causa da água do mar. Por que quando a gente fica exposto ao sol, a gente se sente harmônico? Por que os trabalhos mais expressivos, não estou desmerecendo os trabalhos de escritório, não é isso. Mas você se sente mais produtivo, isso é inegável, quando você movimenta o seu corpo embaixo do sol. Ah, mas está nublado, tem sol ali igual, tem só as nuvens, o sol está sempre ali. Mesmo quando é noite, a lua reflete o quê? O sol. Então, no tribunal da meta, a gente tem que pesar o coração, né, de um lado, e do outro lado, uma pena de avestruz. Tá? Do que tu tá falando, Ana? Tu já pulou lá para um assunto? É, para você prestar atenção na conversa, velho. Senão fica monótono essa aula. Então, bora lá. Reza a lenda que quando você se conecta, você morria, né? A deusa Met, então, te colocava de frente a uma balança, pensando se o seu coração era puro e era verdadeiro, como a pena de avestruz. Então, você colocava o seu coração ali. Se ele fosse equivalente àquele peso, então você adentraria ao dito paraíso, né? Que o paraíso seria a ordem mental, né? Você está sempre em ordem mental. Então, o que é essa metáfora? Porque isso é uma metáfora, né, gente? Tem como você morrer, daí vai lá, tira o coração, pá, bota numa balança e vai pesar com. Não tem como. Física, eu sou professora de matemática e física. Nunca uma pena de avestruz e um coração, não tem como. A metáfora por trás desse jogo é a seguinte: se você tem o coração puro, desprendido de medo, de dor, de inveja, de engano, não, todos esses sentimentos que passaram aí pela sua cabeça, desprendido disso, você fica leve, e leve você conquista qualquer coisa, porque você se conecta na sua ordem. Então, quem quiser pesquisar mais sobre a deusa Médici, eu recomendo. Tem as 42 confissões negativas, que são partes nossas que a gente tenta esconder da gente mesmo. Então, eu recomendo que pesquisem a respeito disso. Vai fazer muito sentido. Aqui a tabela alquímica sutil, né? Tá, eu vou conectar com a deusa. O que eu faço, Andro? O que eu faço? Como é que faz? Como é que conecta? Para você é muito fácil. Você vê no invisível. Você tá... Calma, vamos lá. Como é que conecta? Através de cristais, através de ervas, através das cores e através dos números. Viu como é simples? Cristais, você pode se conectar com a lápis lazuli. Tem um aqui. Vou mostrar para vocês. Essa é uma lápis lazuli.
bruta, tá? E também o quartzo iliano. O quartzo iliano, ele é meio douradinho. E a pirita também serve, tá? A pirita, deixa eu pegar aqui para vocês, é a douradinha. Ela tá no altar, né? Para fazer ritual, tem que ter altar. E aí a minha pirita estava no altar da deusa Meta. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, então essa é a pirita. É aquela que é douradinha, né? Então essas são as pedras, os cristais que te conectam com a deusa Meta. Então, se você quiser ordem nos negócios, usa a pirita. Ordem nas finanças, tudo que exige dinheiro para ficar em ordem, conecta com a pirita. Tá, mas o que é conectar? Pega a pedra, sente ela nas mãos, pensa no problema, solta o problema na mão, assim, solta o problema na pedra. Entrega aquele problema financeiro para a pedra e sente a resposta que ela te dá de volta. Ela vai falar, André? Não, ela não vai falar. Ela não vai dizer, vai lá e faz tal coisa. Não. Você vai sentir o seu corpo, se ele vai ficar quente, se ele vai ficar frio. Você vai respirar bem fundo, vai segurar, vai contar até 4 e vai soltar. Vai contar até 4 e vai puxar. Vai contar até 4 e vai soltar. Vai fazer isso 4 vezes com a pedra na mão. Você tá vendo? Eu tô rolando a pedra na mão aqui, ó. Enquanto eu tô falando, eu tô conectada. Enquanto eu tô falando, eu tô conectada com a pedra, eu tô sentindo a transmutação que o cristal pode fazer. O cristal, gente, ele tem terminações nervosas igual ao nosso cérebro. Então, a gente consegue sim se comunicar. Ah, mas o meu problema financeiro não é, o financeiro está em dia, o meu problema é o mental. Se conecta com a lápis lazuli. Conecta com a lápis lazuli, pede clareza mental, pede para essa intuição vir. Mas o que que é intuição? Intuição é aquele pensamento que vem do nada e que parece que não vai dar certo e que te dá muito medo e que você não sabe de onde veio e não sabe onde vai te levar. Isso é intuição, tá? E ajuda a ativar, então, né, o terceiro olho, ter essa clareza no campo mental. A hortelã-pimenta, mas a menta também funciona, o cedro e o alecrim como chás e como banho. Você pode pegar o alecrim e colocar atrás da orelha, o cheiro do alecrim automaticamente, né, pode usar quintessência, todas as infinitas possibilidades do alecrim, do cedro, do perfume, porque quem gosta de perfume amadeirado, tem cedro ali. Tem várias marcas que usam o cedro como base no perfume amadeirado. Você está conectando com a deusa com o seu perfume. Uhum. Se conectar com os deuses é muito mais simples do que você imagina. Complicaram para poder te enganar, para poder causar o caos. Porque são arquétipos que trazem ordem. As cores, então, é o branco puro, o azul índigo e o ouro. Então, essas são as cores que a deusa Met se conecta, né? Então, acender velas, quando a gente vai acender vela, vamos pegar uma vela branca, uma vela azul ou uma vela dourada, tá? No caso, a amarela também serve, tá bom? Você pode usar tranquilamente. Eu estou usando bastante dourado, vocês podem ver. Estou com o cristal do lápis lazuli por dentro da roupa e usando o dourado por fora, trazendo a ordem por dentro e o caos por fora, porque eu estou com cores quentes, eu estou trabalhando o chakra raiz. Você percebe? Eu senti na minha intuição que esse era o formato, que esse era o sutil trabalhando dentro de mim. A minha alquimia sou eu que crio. Eu vou te ensinar como você vai fazer a sua. Eu não vou te ensinar uma pronta. Vou te ensinar uma para você aprender a fazer a sua própria alquimia. Se você ficar aqui
nessa mentoria, em outubro, você vai ser outra pessoa. Se você não for, eu te devolvo o seu dinheiro e ainda te pago de volta. Te pago, que você me pagou, eu dobro. Eu duplico a aposta. De tanto que eu sei que isso vai transformar você. Adiante, então, o número 4, o número da ordem, o número da base, a geometria. O quadrado é a base das casas, dos ambientes, a maioria das estruturas, tudo gira em torno do quadrado, né? Então, os sons, os sonhos e a rotina. Como que a deusa Met trabalha aí? Então, os sons cósmicos dos sofrégios que conectam, que você vai usar para se conectar com a deusa, são o 528 Hz e o 417 Hz. Não se preocupa, que eu vou te mandar esse material em PDF e você vai poder estudar sobre a deusa. E vai também poder estudar. Tá? O que é frequência? Você vai lá no YouTube e escreve frequência solfégio 528 Hz. Hz significa Hertz. Aí você vai lá e vai colocar ou este, não gostei do 528, não, Ana. Para, coloca 417. Sente esses padrões. Eles vão limpar, eles vão restabelecer como um compasso biológico e saudável a tua energia. Não estou pedindo para você parar de ouvir seu sertanejão, nem para você parar de ouvir seu funk. Não que eu recomendo também. E tem, né? Mas não vou falar disso agora. Mais para frente. Essas frequências, elas limpam a sua energia de uma forma. Experimenta. Experimenta. Minha provocação aqui é que você experimente. As sinalizações que a deusa Met está dentro da sua vida, que ela está atuando e que esse arquétipo chegou. Os sonhos, o diário dos sonhos. Então, antes do amanhecer, que é o horário que a deusa Met organiza a mente do subconsciente, ela traz as mensagens e as resoluções dos conflitos em 15 dias. Tem uma técnica que é você colocar a lápis lazuli embaixo do travesseiro, pensar no problema que você quer resolver na hora, né, que você quer ordenar, aquilo que você precisa fazer para que a sua vida entre na rotina e na ordem que você quer. Você, então, pensa nesse problema e você vai sonhar com a resolução dele. E vai, no outro dia, assim, quando amanhecer, já acorda e já escreve. Porque você vai ter a resolução desse sonho. Testa aí e me conta. E a ordem diária é uma prática de 5 minutos, né, de arrumar a mesa de trabalho, que é aquilo que eu falei para vocês lá no início. Né? Então, tu começar a tua manhã arrumando teu espaço físico, vai te trazer uma harmonia e uma estabilidade no centro neural, no centro mental. E aí você, meu amor, tem ninguém que te segura, não. Nem você mesmo. Então, 100% a retidão e a ordem absoluta, o caos do alinhamento prático. A Mike chega para registrar nossa primeira aula, e o objetivo aqui é regular o início, né? Então, eliminar a pressa, eliminar a ansiedade, porque isso destrói os nossos ritmos. Quando a gente está ansioso, a gente esquece que a gente tem uma vida inteira pela frente. Se você não está com os dias contados por algum médico, você tem muito tempo. Você tem todo o tempo do mundo. Para que ter pressa? Por que a gente precisa colocar tudo adiante? Por que a gente simplesmente não vive aquele momento presente? Por que tem que estar vivendo o que aconteceu no passado, se machucando, ou querendo viver uma coisa no futuro, ansiando por aquilo? Se o que tem no presente a gente já está sentindo, está tocando, está fazendo parte do nosso ser. Sente a pressão em volta de você. Sente o ar ao teu redor. Sente os móveis ao teu redor. Se sente. Isso é ordem, né? Então, aqui a gente está fazendo o nosso cronograma. A meditação do coração leve, que é essa parte que eu falei com vocês aí, né? Então, refletir junto, que assim, o meu coração, ele é leve, como a pena de Metz, né? Então, vamos pensar junto. O meu coração, ele é leve,
como apenas meta. Libero as mentiras do ego. As expectativas me pesam e assumo a soberania da minha verdade interna. Isso é um decreto, gente, iniciático de ordem cósmica. Me conecto com Deus, com a deusa. Me conecto com o ser que habita em mim. Quando eu me conecto com a deusa Met, automaticamente eu me conecto com Deus Ra. Sagrado masculino e feminino andam juntos. Não tem como ser sem antes não ter sido, ou não ter compreendido, ou não ter passado. Então, tudo está contido no mesmo lugar. Tudo faz parte da mesma ordem e do mesmo caos. Tudo é uma coisa só. Vamos, depois desse choque, né, de ordem e caos. Eu amei, espero que vocês tenham gostado. O Felipe vai falar, acho que tranquilo, Felipe, para falar. Oi, tranquilo. Ok, então, gente, o Felipe vai trazer, então, mais uma parte do desenho humano. Como eu falei para vocês, o desenho humano ele é uma ferramenta que vem para nos ajudar a nos compreendermos, ele é uma ferramenta nova. E é uma ferramenta que vai te provocar, para que você se busque, para que você se compreenda e entenda o seu corpo, como ele funciona, como você funciona. A gente não é um rabisco qualquer, a gente é um desenho. E é isso que a gente vem fazer hoje. Então, como a deusa Met é a deusa da ordem, ela trabalha muito as questões do campo do ser verdadeiro, o campo mental, o Felipe vai fazer uma introdução sobre o desenho humano nesses aspectos, onde a gente vai conseguir entender e corrigir depois se eu estiver errado, Felipe, essa pressão que eu acabei de falar para você, que o nosso ambiente ao nosso redor nos traz. Então, como seres, o que isso nos conecta, né? Eu vou parar de compartilhar essa tela para o Felipe poder falar com vocês, e aí depois a gente vai ver um pouquinho do desenho da massa, né? Vou colocar o desenho da massa aqui. Foi a pessoa sorteada de hoje. Então, muito obrigada a todos. Eu vou continuar aqui, porque eu adoro ouvir o Felipe falar. O desenho humano, porque eu tô assim, ó, essa ferramenta me absorveu, gente. Tô amando. É muito potente, muito poderosa. Felipe, é contigo. Oi, gente. Eu vou, acho que tirar o fone para ficar melhor, acho que o meu barulho. Vocês conseguem me ouvir assim? Consegue? Fica um pouco mais baixo. Fica melhor quando fica perto da tua boca. É assim, melhorou? Assim melhorou. Então, eu tô na rua, tá? Vou fazer uma aula diferente, caminhando. Eu gosto de fazer vídeos caminhando. Só que talvez alguns cachorros cheguem a latir, crianças falem, porque eu tô numa praça, essas coisas acontecem. Vamos lá, então. Hoje, né, o combinado era eu começar a fazer uma introdução aos nossos centros no desenho humano, tá? Então, desenho humano é um estudo cheio de camadas, tá? De autoconhecimento, então uma espécie de leitura, né, do nosso comportamento, mas principalmente do nosso campo energético, tá? Então, somos seres frequenciais, a gente tem energias e campos de energia internos que a gente já estava meio que familiarizado, né? Seja pelos chakras, então a nossa cultura humana, né, no Oriente,
eles já sabiam e percebiam esses centros de energia dentro do nosso corpo, né? Então eles conseguiam perceber que existe esse plano mental, eles conseguiam perceber que existe um campo emocional, eles percebiam que existia um campo intuitivo, um campo de enraizamento, um campo sobre identidade, tá? E eles trabalhavam esses conceitos para o autoconhecimento, para que você percebesse esses centros dentro de você e conseguisse saber quando eles estavam em equilíbrio ou em desequilíbrio. Lembrando, era um conhecimento primitivo, tá? Então, eles eram seres diferentes da gente, logo, aquilo que eles traziam era diferente também. Atualmente, com a informação do desenho humano, a gente, ao invés de observar 7 chakras, a gente mudou a nomenclatura para centros de energia, são centros dentro do nosso corpo. Eles têm sim uma referência biológica, tá? Então eles são literalmente do nosso sistema fisiológico e biológico, as glândulas, os órgãos e toda essa arte funcionando em conjunto. Diferente dos 7 chakras, aqui a gente observa 9 centros diferentes, 9 centros de energia. Opa, aconteceu alguma coisa? Ah, sim, foi isso que aconteceu. Bom, vou continuar minha narrativa aqui. Então, nós atualmente vemos 9 centros, tá? O desenho humano, diferente do estudo dos chakras, a gente não apenas fala desses centros de formas separadas, porque no final, quando a gente estudava os chakras, a gente percebia que havia uma conexão entre eles, a gente relacionava com esses pontos de energia que se conectavam, né? Mas ainda não era aquela informação 100% precisa. Talvez fosse para aquela época, né? Mas para hoje em dia já não seria tão preciso assim. Essa energia dentro do nosso corpo gráfico, ela se movimenta, tá? Ela se movimenta e cada centro tem um papel fundamental na vida, em manter a vida do nosso bioveículo, então do nosso corpo. Tá? Então a gente é sustentado por meio dessa matriz energética, que tem essas funções, esses papéis fisiológicos também que estão acontecendo. Então quando a gente começa a observar esses 9 centros, ao invés de olhar centro por centro, a gente primeiro percebe os grupos de centro, tá? Então, esses 9 centros que a gente enxerga aí nesse gráfico, eles têm grupos, tá? Então, existem centros de pressão, que é o que eu vou falar hoje. Eu vou falar do centro da cabeça, o centro lá de cima. Mas existe também um centro de pressão lá embaixo. Então, existem 2 tipos de centros de pressão. Existem centros de consciência. O que é um centro de consciência? É por meio dos centros de consciência que a gente consegue tomar nota e perceber a nossa realidade. Seja num campo físico, de sobrevivência, estou aqui, quero sobreviver e tenho medo, logo me mexo para sobreviver. Seja pensando sobre a si mesmo e sobre a própria realidade, que hoje a gente vai falar um pouco desse tema, do centro do pensamento. Ou mesmo percebendo a vida por meio das emoções. Então a gente também tem um centro de consciência emocional, que é muito mais sobre como você sente determinada coisa, não o conceito, mas o que você sente sobre isso. Então a gente já percebe que é complexo, né, essa organização dos centros. Então eu vou começar aqui falando do centro de pressão, tá? E cada centro aqui tem uns atributos. Eu vou começar a falar aqui do centro de pressão mental, que seria hoje a introdução a esses 9 centros. Então, eu vou começar a falar desse centro que está lá em cima na nossa cabeça, tá? Então, a gente tem a pressão de baixo e a gente tem a pressão de cima. A pressão de baixo fala sobre fazer coisas, sobre aterramento. A pressão de cima, ela fala sobre pensamento, tá? Então, se a gente perceber ali em cima, a gente vai ver que aqueles 2 triângulos, eles estão acima, né, da garganta. O chakra da garganta é aquele que parece que tudo está chegando na garganta, né? Todas as direções a gente vê que a garganta é aquele que está no meio. Aí,
esse lugarzinho aí. Então a gente vê que tudo está chegando na garganta, tanto as funções fisiológicas relacionadas ao nosso corpo, quanto os nossos pensamentos também que estão querendo ser expressados, tá? A pressão para pensar, então aquele primeirinho de todos, ele é aquela energia mais inicial nesse processo de começar a conceitualizar a vida. O que é conceitualizar a vida? Não tem como não falar do centro da pressão para pensar e não falar de como que a gente pensa, né? Então, o nosso pensamento, no final dos contos, ele não é tão complexo assim. Ele é muito mais simples do que a gente parece. Na hora que a gente fala sobre essas três energias que estão descendo, que se der um zoom ali nessa pressão lá em Simão, você vai perceber que existem três energias que estão descendo, né? Chegando no centro ágina, que seria o segundo centro, que é ali onde a gente realmente cria o conceito da vida, ali onde a gente interpreta, racionaliza, formula, organiza, né? Faz sentido das coisas. A pressão em si, ela é só aquele combustível para te indicar sobre que aspecto da vida, desculpa os cachorros, eu odeio isso, sobre que aspecto da vida que você vai pensar, que você nasceu para pensar, tá? Então existem essas três possibilidades diferentes de pensamento, essas três vertentes. Quais são elas, né? Passado, presente e futuro, tá? Então a gente sempre está pensando sobre passado, presente ou futuro. São formatos de pensamento diferentes um dos outros, tá? Eles vivem dinâmicas totalmente diferentes, mas são as dinâmicas que a gente vive no nosso dia a dia. Então, sempre que a gente está conceitualizando, interpretando, processando a realidade, a gente sempre está preso no campo mental do tempo, é um plano temporal, né? E quais são essas três formas de pressão para pensar? Primeiro, vamos falar da pressão do passado, que é exatamente a pressão que a Márcia tem. Aí, eu já tinha visto o desenho dela e tinha reparado que ela tem um processo abstrato, que a gente chama que é um processo de pensar sobre o passado, extremamente marcante aqui no desenho dela. Ela tem o passado com bastante impacto aqui na cabeça dela. Então, ela pensa muito sobre coisas que passaram. E como que chega essa pressão para sua mente começar a pensar sobre o passado? Primeiro, como confusões. Então, essa energia da 64, né, se pudesse dar um zoom aí, bem zoom, para ficar muito próximo desse triangulinho, melhor ainda, do de cima. Ali, tá, já tá, opa, eu tava mais ou menos. Pronto, 64. Então vamos começar pela 64. São essas três possibilidades de pressão para pensar sobre alguma coisa. Tá? Então a 64, ela é uma pressão de confusão. Quando a gente está falando de confusão, a gente está falando da experiência da vida que a gente vive no nosso cotidiano, né? E as coisas são confusas muitas vezes, né? A gente está vivendo a nossa realidade aqui e às vezes as coisas não fazem sentido num primeiro momento, né? Dificilmente as coisas fazem sentido num primeiro momento e essa porta representa exatamente isso, a confusão da experiência que você está passando com alguém, sozinho, tá? Mas é exatamente aquele estado de restrição, porque tem um monte de imagem aqui, então essa pressão ela chega como imagens. Imagina, ó, uma pressão que está vindo dos cosmos ali. Para uma pessoa que tem isso definido, como a Márcia tem, ela tem essa consistência em receber esses flashes de imagens e ficar confusa e se sentindo restritiva sobre o que ela vai fazer porque ainda não está entendendo direito o que está se passando. Então vem como um monte de imagens. Você está fazendo barulho de vento? Não? Bom, deixa, vou continuar. Tá, mas dá para te ouvir bem. Eu sorri porque, como eu sou a mentora dela, tu tá falando aí, eu tô vendo ela. São os cachorros ou o vento aqui, então eu preferi escolher o vento. Dá para ouvir bem, pode continuar.
Tá. Então, essa confusão, ela chega como imagens e essa é a pressão da 64. Confusão. Por quê? Você está vivendo e a vida continua mandando as imagens do que está passando. E aí você tem que lidar com aquela descarga de flashes e tentar gerar arranjos. Tá? Então você vai pegando essas imagens e você vai tentando colocar numa ordem que faça sentido para você. Eventualmente, quando faz sentido uma coisa, você tem aquela percepção de que alguma coisa fez sentido e ali você armazena certos padrões de memória. Tá? Então, aqui é uma energia onde a gente começa esse princípio de armazenar informações que são pertinentes. E o que não tem sentido, a gente descarta. Só que para isso a gente tem que lidar com esse campo mental. Então, essa pressão. A 47, que seria essa porta do outro lado, lembrando, quando a gente está falando de uma porta, a gente nunca está falando só de uma porta, que seria só um posicionamento ali genético. Então a gente está falando de um canal, porque para você ter o potencial daquilo, é preciso que o canal esteja atuando, porque só confusão por confusão não leva a pessoa para lugar nenhum. Então essa pessoa na mente, ela vai se sentir oprimida para fazer sentido sobre essa confusão. Então é na 47 que a gente começa a colocar as coisas numa ordem e faz-se sentido. Uma das mensagens sobre essa vida que a gente vive, ela é confusa, é que a vida é um pouco fútil, sabe? Então a pessoa que tem esse posicionamento, ela pode eventualmente se sentir muito oprimida sobre a natureza da vida, das coisas que ela vive, e ela vai colocando as coisas num arranjo e ela percebe que é sempre a mesma coisa, sabe? A experiência abstrata, no final ela acaba se repetindo de certa forma, né? Os ciclos. Pode mudar o aspecto da confusão, mas no final é sempre a mesma coisa, tá? Ainda mais essa pessoa que tem a 47 na linha 6, ela tem a Lua na 47, eu já dei uma olhada. Isso significa que ela é impulsionada a fazer sentido do passado, né? A trazer um significado. E a 47 na linha 6, ela significa futilidade. Não que a pessoa seja fútil, tá? Mas ela vai passar por um processo de transcendência na mente e perceber que muitas das confusões elas são coisas fúteis da vida, sabe? Confusões que a gente tem, às vezes, mano, não são nada, não vão levar a gente para lugar nenhum, é sempre mais do mesmo. Mas quem tem essa mente normalmente são pessoas muito capazes e muito inteligentes, porque elas vão fazendo sentido das coisas. Então, as coisas vão acontecendo, essa pessoa está pondo sentido nas coisas, ela descobriu sentido para muitas coisas. Então, é uma mente que está aqui quando convidada, tá? Essa mente está aqui para quando for convidada por outras pessoas, lembrando, todas as energias da mente, elas não têm poder para mexer o nosso corpo por uma ação. Isso é outro tema muito importante. Essa expressão para pensar não é porque você está confusa sobre uma coisa que você vai fazer alguma coisa sobre a sua confusão. Você não inicia, não tem energia para mover o corpo, né? Então a gente também tem que ter essa educação de que essas pressões na mente, o que a gente pensa, não estão aqui para tomar decisão na vida do corpo, tá? Então, vou continuar essa energia. Então, aqui é onde a gente tem esse passado, a interpretação do passado e onde a gente armazena memórias selecionadas, né, de toda essa confusão que a gente vive ao longo da nossa vida. Principalmente uma pessoa que tem esse canal, né, o canal da abstração. É um desenho de energia pressurizada, imagens que vêm e aquela confusão e você num estado muitas vezes restritivo, de não estar conseguindo fazer porque está ocupado pensando com coisas que passaram. Imagina que saco. Você é obrigada a viver, mas pensando sobre coisas, você está parado ali pensando sobre coisas que passaram. Agora, muito diferente dessa energia, então vamos para a próxima porta. Eu não vou para a do meio, eu vou para 63. Eu vou pular a 61, que a gente está a Terra está na 61 hoje. Então a gente está vivendo esse momento da 61. Mas vamos lá para 63, que é exatamente essa polaridade da porta 64. A porta 64, ela é oposição na mandala. Se a gente olhasse a mandala, a gente vai ver que a 64 é oposta a 63. Então eles são assuntos diferentes, mas são faces de uma mesma moeda. Então, de um lado a gente tem essa confusão
turbulenta, barulhenta ali, imagens, 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 aquela opressão. E de outro lado a gente tem a silenciosa dúvida, suspeita, indagação. É aquele momento que a gente, ao invés de estar num estado restritivo sobre o que está passando, a gente questiona sobre o que está por vir. Então, a porta 63, ela é uma energia de, do nada, do silêncio, assim, vem uma dúvida. Olha como é diferente. A 64 é aquelas imagens, 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 imagens. A 63 não, ela é calma, silenciosa, e quando ela vê alguma coisa que ela acha suspeito, ou que ela quer entender, ou que ela quer saber o que acontece depois, ela questiona um padrão. Então a dúvida está aqui para olhar uma coisa e suspeitar sobre aquilo, para querer saber se aquilo continua, se não continua, como é que funciona. É uma porta de perguntas, é um ponto de interrogação, um formato de ponto de interrogação. E você inicia um questionamento. É uma energia lógica, tá? De um lado a gente tem a confusão que é abstrato. O que é abstrato? Fala muito sobre viver experiências humanas e ser obrigado a lidar com as consequências disso. Tá? Então, viver experiências humanas é confusão. Tá? Já a 63, ela fala sobre lógica. A lógica não tem essa energia abstrata de viver experiências e se ligar com humanos e viver desejos e sentimentos e coisas do tipo que a experiência abstrata cria. Essa vontade de viver para ter história para contar, porque o passado remete a isso. Vontade de se jogar para viver uma coisa nova e ter história para contar. A 63, a lógica, ela não fala disso. A lógica, ela fala muito mais de você se projetar em um futuro que seja mais seguro. Então, a lógica, ela existe exatamente para a gente olhar pelo futuro, questionar os padrões da vida, para a gente conseguir aprimorar e ter um sentido de alicerce maior para o dia seguinte, para o dia de amanhã, para o que vai acontecer depois. Tá? Então, a energia da dúvida, ela está aqui exatamente para você questionar padrões da natureza, né? E aprimorá-los, posteriormente aprimorá-los. Mas aqui, nesse ponto, é simplesmente uma dúvida. A porta oposta, a porta 4, que é uma porta que a Márcia tem, se alguém faz uma pergunta, o que é extremamente natural para a mente fazer? A mente chega com uma indagação, a pressão chega com uma indagação para questionar alguma coisa. A porta 4, ela tenta responder. Então, é uma porta de formulação de respostas lógicas. É uma tentativa de responder alguma coisa que você está questionando. O que será que tem atrás daquela árvore ali? Está no futuro, eu ainda não fui atrás da árvore para ver o que tem. É uma suspeita, não sei o que tem. Eu posso ser uma pessoa, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito da dúvida. Eu tenho só a 63, eu não tenho a 4. Então, quando eu olho uma coisa, eu pergunto, o que será que tem atrás da árvore? E às vezes eu não sei responder. Eu não vou conseguir trazer uma resposta correta, tá? E às vezes eu não tenho essa energia de tentar responder. Aqui do lado da Márcia, ela é uma pessoa que tenta responder as coisas, mas nem sempre sabe as perguntas que precisam ser feitas, né? Então ela vai viver essa dualidade. A porta 4, ela está aqui pronta para tentar responder. Então é uma porta de tentar responder coisas da lógica. Isso não significa que a sua resposta, as respostas que você tenta dar, são corretas ou verdadeiras. Às vezes elas não estão falando nada com nada, às vezes você está errando. Mas a porta 4 é aquela porta que tenta responder. Então, no final, não é muito simples, tá? Então, é uma energia muito mais silenciosa. A lógica, ela é mais quieta, sabe? Ela só funciona quando existe perigo, que a gente tem que suspeitar de uma coisa, né? Quando a lógica funciona direito. Quando a lógica não está funcionando direito, a gente pode estar suspeitando de coisas demais, demasiadamente, né? Então, essas pressões, elas também, elas podem estar... não podem estar funcionando direito, às vezes não estão funcionando direito na vida da pessoa, no desenho da pessoa. Você pode ser uma pessoa que está suspeitando de coisas que não tem nada a ver, não era para você estar suspeitando. Às vezes você está tentando responder perguntas que não te pertencem, não são perguntas que você deveria estar fazendo na sua vida, mas você está fazendo às vezes por conta de energia de outras pessoas, tá? E ali, vamos para 61. Então a gente viu esses dois campos, né, da pressão para pensar passado, futuro. E aí existe o campo do presente.
O campo do presente, esse 61-24, ele é essencialmente diferente do 64-63, porque o 64-63, o tempo em si, ele é criado pelo espaço que o nosso olho, que o nosso campo visual vê. Meio confuso, não? Mas toda essa energia da confusão é em imagens. Então, essas imagens que chegam. Quando você questiona uma coisa, você também está questionando uma imagem. Então, essas energias, elas são extremamente visuais dentro da nossa mente. Tem muito relação com imagens. Quando a gente está falando do 61-24, é muito diferente. Ele fala de acústica, frequência, som dentro da cabeça, tá? Que é muito diferente de um padrão visual que você está questionando ou que você está confuso e travado tentando entender, tá? Então a 61 é aquela pressão inicial onde começa a nossa voz mental, essa energia que traz um ser pensante. A Porta 61, conectada com a 24, ela fala que é o desenho de um pensador, canal da consciência, um desenho de pensador. Então é exatamente aqui na 61 que a gente inicia, né, essa pressão para a gente começar a pensar em uma voz dentro da minha cabeça. Eu tenho uma voz dentro da minha cabeça. Tem pessoas que às vezes têm e tem pessoas que às vezes não têm. Nem sempre a gente está vivendo com essa voz. Claro que tudo que é individual no nosso desenho, ou seja, não é só essa 61-24, é a 43-23, é a 20-57, 12-22, 1-8, tudo que é individual é uma acústica. É o indivíduo narrando a própria história. Eu gosto de pensar desse jeito. É a pessoa se narrando. Sabe? A pessoa vai vivendo a vida numa narração interna. Aqui a gente percebe isso de forma mais batida. É literalmente o cara pensante. Então, aquela imagem do cara sentado, parado assim, com aquela cara, pensando, penso, logo existo. Quem que tá pensando? É a voz que tem dentro da cabeça dele. É a própria narrativa em acústica, tá? A 61, o que que ela quer? Então, essa voz, ela inicia com uma pressão para você querer saber coisas. Sabedoria, conhecimento. É uma vontade de saber coisas. Ela, vista de uma forma muito simples, é assim. De uma forma mais profunda, essa pressão é de querer saber aquilo que não necessariamente a gente consegue saber. É aquela pressão para querer saber quem sou eu. Ó, essa voz aqui, eu estou aqui dentro da minha cabeça, consciente. Quem que sou eu? Onde eu estou? O que que são essas coisas? Aquela pressão para querer desvendar os mistérios da vida. É esse o potencial místico real dessa porta, tá? É uma pressão para querer saber. Então, todo mundo que tem essa energia tem um pezinho, né, nesse querer saber aquilo que muitas vezes não pode saber. Eu quero saber se existe ET. Ah, você não pode saber. Às vezes não é momento de saber. E essa porta pode gerar o quê? Pode gerar uma extrema ansiedade na cabeça da pessoa. Então, a pessoa ela fica querendo saber coisas que ela não tem que saber, que não é momento de saber, que não está permitido você saber aquilo, tá? Eu gosto de analisar a polaridade dessa porta, então a gente tem a 61 e a oposta na mandala é qual? Porque sempre a oposição, ela fala de tem uma pista. Então as portas nunca estão separadas, sempre existe uma polaridade. A oposta a 61 é a 62, que tá ali no ágina, ela tá lá embaixo na garganta, é a porta da expressão lógica mais foda que tem é a expressão mais profunda sobre papéis de repetição. Você, tipo, mundo científico. 1 mais 1 igual a 2, né? E aí você faz testes, experimentos e, de acordo com os dados, papéis que se repetem, você prova ali, 1 mais 1 igual a 2. Isso aqui é verdade, né? Então, a porta 62 é uma porta de detalhes, organização. E para ver como ela é oposta a 61, então, tipo, o que que a gente, talvez esteja meio confuso, mas o que que a gente precisa saber? O que que é preciso saber? Velho, os mistérios, eles são revelados por meio dos detalhes, repetições, coisas que acontecem e acontecem de novo, e acontece de novo. E ali sim você começa a ter uma construção, um direcionamento, né?
sobre essa vontade de querer saber e de querer conhecer aquilo que não se pode conhecer. A porta 24, que seria a porta que está abaixo da 61, é ali onde essa pressão ela se torna literalmente linguagem, né? Onde se torna uma acústica, onde se torna uma voz, né? Onde tem também a revelação, é onde a gente revela eventualmente uma nova sabedoria que chega. Porque, lembrando, essa energia da 6124 é uma energia acústica que está acontecendo ali no nosso dia a dia e que a gente não tem que tentar induzir e nem tentar controlar a nova sabedoria quando chega, porque essa é uma energia que vai trazer novas sabedorias para a cabeça da pessoa, quando ela menos esperar. Então essa é a mensagem, a pessoa está ali pensando de um jeito, e aí quando ela consegue sintonizar no silêncio, então a gente fala que esse canal aí, o canal da consciência, ele está buscando, na verdade, não é nem saber as coisas, mas é ficar em silêncio, é conseguir ficar quieto dentro da própria mente, em um estado que, quando você tem que ter uma nova revelação sobre uma nova sabedoria, um novo satori, né, uma nova percepção ali, uma nova forma de ver e pensar sobre a vida, isso acontece nos espaços entre. Então é muito mais sobre estar em silêncio, conseguir ficar em silêncio dentro da sua mente, e a nova sabedoria ela vai surgir quando você menos esperar. Tá? Então é uma pressão totalmente diferente das outras. O que todas essas pressões elas têm em comum? Elas são inspirações mentais para o mundo inteiro sobre coisas novas e corretas, sobre o que a gente deveria estar pensando, sobre o que pensar. Tem muita gente que não sabe sobre o que pensar. As pessoas que têm essas definições, esses canais definidos, elas têm uma forma consistente de pensar sobre coisas, né? Quando elas estão sintonizadas na consciência do corpo, tá? E não se preocupando sobre tomada de decisão, porque essas mentes, elas têm um potencial de criar conceitos, de inspirar os outros sobre coisas a serem pensadas, mas quando elas se sobrecarregam de tomada de decisão, achando que elas têm que decidir isso ou aquilo, de acordo com uma coisa que ela pensa, é nesses momentos que essas mentes elas ficam ansiosas e ficam totalmente sobrecarregadas na própria realidade, porque elas não nasceram aqui para decidir, tá? Elas nasceram aqui para inspirar os outros, porque elas realmente estão, ali, é como se fosse uma antena, a pessoa que tem o ágina definido e a pressão, tem uma anteninha captando informação do outro plano, né? Desse inconsciente, do programa. Essas pessoas estão com uma anteninha ali recebendo energia de confusão. Ah, você tem que trazer sentido para essa confusão, entendeu? E aí você fica ali tendo que trazer sentido para uma determinada confusão. Cada pessoa tem uma confusão diferente, cada pessoa tem as dúvidas diferentes, cada pessoa tem os satores e essa voz em acústica de um jeito diferente, né? Mas a função aqui é literalmente, quando convidada a mente, quando convidada essas mentes definidas, elas se compartilham, mas precisam aprender a esperar convite e reconhecimento. Então, aquilo que você sabe, em última análise, não é nem para você. Você pode até sim aprender uma coisa nova e conseguir aplicar aquilo e ter uma vida mais autorizada, né? Mas de um modo geral, os pensamentos mais atrapalham a gente do que ajudam, tá? De um modo geral, principalmente do jeito que a gente vive hoje. A gente foi ensinado a pensar para sobrevivência, né? E na real, o nosso pensamento ele não está aqui mais para se preocupar com esse tipo de coisa. Por mais que não seja uma coisa fácil de desvincular, né? Como eu já falei nas outras aulas, né, acho que a Márcia vai lembrar, o segredo está na consciência do seu corpo, tá? Então é sintonizar em como que o seu corpo opera, tá? E aí essa mente vai funcionar da melhor forma possível para a sua experiência de vida. Se você tomar decisões corretas, você vai estar em interações certas onde essa sua mente definida, bem definida, vai ser convidada a se compartilhar e vai vibrar um pouco de sucesso, né? Um sucesso mental, porque quando a mente ela se compartilha e ajuda os outros ou autoriza os outros, ela acaba se sentindo um sucesso. Enfim, é basicamente isso sobre pressão para pensar. E daí a energia ela continua, né? Ela vai para o ágina, mas aí isso seria um tema para depois, porque é ali onde você conceitualiza que é só uma pressão.
vai pensar por isso, vai estar confusa por isso, questiona aquele padrão, recebe uma revelação nova, tá? Mas onde a gente cria os conceitos é no ágina, é no centro de baixo. Enfim, bicho, é isso. Eu podia dar uma olhada no desenho da Márcia, né? Aproveitar que estamos aí, eu já tinha dado uma olhada, eu já vi que ela tem uma mente bem definida, então é uma pessoa que o curioso sobre o desenho da Márcia é que ela tem essa mente dela tudo preto. Não sei se ela percebeu já isso, que o desenho dela, ela tem lá em cima as conexões são pretas, né? Então é o que é consciente nela, então ela é bastante consciente desse plano mental dela, tá? Então ela sabe que ela é uma pessoa que pensa, que pensa, que pensa, né? Que tem essas confusões do passado, tem que lidar com isso, tem que trazer um sentido. Eu tô lá na mente ainda, né? Eventualmente ter novas ideias. Então, é uma pessoa que também não só fica trazendo sentido das coisas do passado, como também tenta transformar o que foi entendido na mente como ideias, como estímulos. É uma mente que gosta de compartilhar histórias, compartilhar ideias. É uma mente um pouco abstrata, mas que está aqui para ser uma pessoa curiosa, né? A gente chama que é um desenho de uma pessoa curiosa, de uma professora, tá? Que é uma pessoa que gosta de estimular, que gosta de ver ideias novas surgindo de acordo com a experiência humana, ou coisas que aconteceram, ou coisas que podem acontecer. Então é uma energia de comunicação, de curiosidade, de estimular. Por isso que é uma energia de professor. Porque para você ser um bom professor, é preciso saber estimular os alunos. Não adianta você só chegar com uma fórmula lógica, né? Tem toda aquela arte de você saber fazer com que aquele aluno se interesse e se sinta estimulado. E essa energia dela, que chega da 11h56, é exatamente ali onde a pessoa, de tudo que ela fez sentido já, né, ela cria, tem o potencial de criar novas ideias sobre novas coisas que podem ser vividas, que podem acontecer. É como se fosse uma mente que traz um sentido de esperança, traz um sentido de luz ali na mente da pessoa. Essa pessoa não gosta de uma vida sem ideias, sabe? Sem uma luz. É a porta 11, ela é a porta referente ao olho esquerdo e fala sobre medo do escuro. A minha o que que eu interpreto disso é exatamente por isso, porque a ideia não é igual uma lâmpada que acende, assim, pim, na cabeça, assim, uma ideia, uma luz, né? Ah, tive uma ideia, é uma esperança, é uma luz na mente. Então, essa mente está tentando fazer isso, sabe? Vivendo a vida confusa sobre o que passou, mas ao mesmo tempo tentando ter novas ideias sobre novas coisas que podem ser vividas para se compartilhar e para estimular os outros. Então, e saber a hora de falar. Então é muito importante que pessoas que têm essa energia, né, de comunicar, de estimular, elas aprendam também a ter timing na comunicação, já que a oposição da mandala a essa 11 é a porta 12, que é uma porta de cautela social, é uma porta de, beleza, você está cheio de ideias, mas você tem que saber o momento certo de se comunicar, é o momento certo de falar, o tom certo, tá? E, bom, é isso. Agora, essa é a mente, né? A mente da Márcia. Márcia, estou olhando aqui seu desenho, eu estou vendo aqui que você tem ali em cima tudo definido, preto. Então, eu sei que você tem vive esses papéis energéticos presentes e marcantes na sua vida. Só que lá embaixo, mais no seu corpo mesmo, então ali onde tem as funções biológicas, fisiológicas, esse corpo que é o responsável por te mover no espaço, então esse corpo que gasta energia, esse corpo que se relaciona, é esse corpo que se te jogar de cara com a parede, ele que vai se machucar. Então agora a gente está lidando com o seu corpo físico, né? Então entender o corpo físico é fundamental na hora de entender a sua aura, né? E aqui a gente já tem uma aura de uma geradora. Você deve ter escutado a última vez que eu falei da outra menina que era geradora.
Mas nesse caso aqui, você, bom, é uma geradora, né? Então, primeira coisa é, seu corpo é um corpo energético que gera energia. Então, todo dia, quando você dorme, você recarrega, né? O gerador, ele tem uma aura aberta, envolvente, envelopante, envelopa as outras pessoas, então ela está sempre puxando e atraindo as coisas para si, tá? Ou seja, né, a sua mente não está aqui para se preocupar com que decisão você vai tomar, porque você vive em um campo, um corpo áurico que puxa as coisas para si. Se você fica sobrecarregando a sua mente com escolhas e decisão, às vezes você não vai conseguir perceber aquilo que está chegando ou aquilo que precisa também ser finalizado, né, para que você siga por um novo ciclo. Essa geradora aqui, ela tem um canal da intimidade. Então, geradora, já sabemos que é essa pessoa que gera energia, tá? E essa geradora gera energia para quê? Gera energia para fazer novas intimidades, novas uniões férteis. É uma energia direcionada ao acasalamento. Ela faz parte do nosso circuito de defesa da tribo. Então é um circuito um tanto quanto especial que está aqui literalmente para defender o nosso genoma, para fazer com que o nosso genoma escolha outro genoma que seja, sabe, mais atraente para a gente e a gente tenha um filhinho bem e seja bem sucedida a gravidez. É meio que isso, fazer filhos e mandar o nosso cromossomo para frente, tá? Esse canal ele existe exatamente para isso, vendo sobre essa ótica mecânica. Mas, como a gente vê essa energia, ela também se expressa como fazer conexões íntimas com as pessoas, fazer intimidades, conexões férteis, sabe? É uma energia que ela está totalmente em contato com o outro. É uma questão de realmente também expor o seu lado, sabe? Quando você tem algo para dizer, tem algo para confrontar, então é uma energia que cria atrito, entendeu? Eventualmente ela gera atrito, eventualmente ela se abre para quebrar barreiras, né? Para fazer mais intimidade com as pessoas e ter uma relação mais íntima, tá? Uma energia muito poderosa. Só que é uma energia gerada. O que significa isso? É uma energia que é de gerador. E gerador, ele puxa as coisas para si. Então, quem tem esse canal não adianta iniciar as intimidades, né? Então, quero ficar com aquela pessoa, e você vai lá e inicia. Na hora que você faz isso, você acaba indo contra o seu fluxo. Primeiro, você pode acabar tomando decisões impulsivas. Quem tem esse canal da intimidade são aquelas pessoas que às vezes se abrem cedo demais para a intimidade e depois aquela pessoa que parecia ser o príncipe, no final dos contos era um sapo. Por quê? Porque esse canal vive uma onda emocional, então ela vive altos e baixos, então ela muda de humor. Em um primeiro momento, a Márcia pode ter adorado tal pessoa, mas passou alguns dias, na verdade, aquela pessoa já não era quem ela imaginou que ela era. Porque é uma mudança, é uma onda. Então a gente está falando de uma energia gerada. Então, primeiro você tem que puxar, as coisas têm que vir até você, né? Você vai ter uma forma de entrar na interação íntima. Cadê o, cadê o posicionamento? Tá, deixa, eu não vou ler isso não. Bom, você é uma geradora, você puxa, tá, as coisas para si, então não adianta iniciar nada, tá? E vive uma onda emocional, e uma onda emocional que também não é só íntima. Então a gente tem uma pessoa que tem essa energia da intimidade forte, só que vive uma onda emocional. Então, para você saber quais pessoas deixar entrar na sua aura ou não entrar, quais barreiras quebrar ou não quebrar pela união íntima, tudo é um processo que demanda o quê? Tempo, respiração, sabe? Você tem que começar a sintonizar nesse campo da emoção. A emoção, ela pede respiração, ela pede leveza, ela pede soltura. Eu já percebo aqui que essa energia da intimidade no campo da Márcia é uma energia que já passou por um processo de transformação de uma vida inteira. Talvez no início da vida a Márcia tenha se aberto para intimidades, na inocência, né? E no final acabou fazendo intimidades erradas. Até os 30 anos pode ter vivido certas desilusões, confusões nesse assunto.
enfim, porque é uma linha 6. Então, aqui a gente sabe que é uma pessoa que já passou por isso e já transformou isso, né? E já está vivendo um processo de muito mais maturidade nesse campo, já que Márcia nasceu em 62, né? Então ela já maturou muito essas energias. Sempre as pessoas que estão mais velhas, elas já viveram, já têm mais experiência, já têm mais bagagem, já se conhecem mais, elas já tiveram tempo de maturação, né? Então ela talvez identifique isso quando ela era mais nova, né? Aí essa emoção ela também tem um campo comunitário, familiar. Então a Márcia também é uma pessoa familiar, é uma pessoa de amizades, é uma pessoa que sempre sentiu essa necessidade de fazer parte de uma comunidade, de ter uma família. E às vezes, sem escolha, ela acabou sendo obrigada a viver isso, tá? Então a Márcia também traz uma forte emoção que é uma cola para as pessoas com que ela está junto, uma cola com energias de amizade, energias de sensibilidade, tá? Então é uma pessoa que tem essas conexões com essas emoções sobre a família, tá? Era uma pessoa que acaba criando essa cola com os integrantes da família dela ou da comunidade que ela tá. Ela é uma pessoa também que empenha a sua força de vontade para trabalhar a favor da tribo. Então ela tem também essa energia de trabalhar pela família. Ela tem essa conexão com a família, com a comunidade. Talvez ela em algum momento tenha tido medo de responsabilidade. Desculpa, medo de responsabilidade não, medo de viver papéis tradicionais, medo de viver papel tradicional na família, mas isso é uma coisa que ela acabou não conseguindo fugir, porque normalmente quem tem essa energia não queria viver um papel, tinha um medo de viver algum papel tradicional na família, mas é isso que ela acaba fazendo. E pessoas que têm essa energia, elas estão aqui para ver realmente os papéis que a gente vive na nossa comunidade. Então, na nossa comunidade, uma pessoa faz uma coisa, outra pessoa faz outra coisa, então tem esses acordos da comunidade. Pessoas que têm esse canal, eles estão aqui para exatamente ver esses papéis que são vividos e cobrar as pessoas para cada um estar fazendo a sua parte nesse sentido de comunidade. A Márcia não é só essa pessoa da emoção, mas ela também é aquela trabalhadora, ela tem uma força de vontade sustentadora para trabalhar pela família. Não necessariamente aqui trabalhar com uma coisa que gosta, mas é aquela vontade de trabalhar porque alguém tem que trabalhar para colocar comida na mesa. Então, essa energia da força de vontade aqui que se conecta ao plexo solar, ela fala exatamente disso, essa força de vontade para ser uma é, provedora, tá? Uma provedora da própria tribo. É uma energia de solidão, às vezes, é aquela pessoa que fala, vai família, me deixa em paz, eu vou lá e vou trabalhar. E a pessoa fica sozinha, vai, trabalha, volta para casa e no final ela quer um carinho, uma massagem e dormir e tá ótimo para essa pessoa. Pessoa comunitária, ela tem essa energia, né? Uma energia familiar. Enfim, então essa onda emocional também existe nesse plexo solar. Então a gente tem duas ondas emocionais acontecendo juntas aqui nesse campo emocional da Márcia. Muito dessa emoção que ela tem é inconsciente. Então eu vejo esse plexo solar aqui, eu vejo que tem muita coisa que ela não sabe que ela tem, mas que ela deve perceber as mudanças de humor que ela passa. Então ela às vezes está vivendo altos e baixos, muitas vezes ela só pega uma parte desse processo, principalmente essas questões da família, de estar vivendo um papel, cobrar das pessoas também que elas vivam os papéis delas. Ela só tem consciente a porta 30. Ah, não, tem a 6. Não, só a 37 que está pretinha ali está consciente. Então é uma pessoa que tem esses dois papéis emocionais e um plexo muito inconsciente. Quais são os problemas disso, né? Então, pessoas que são emocionais, elas têm que dar tempo para tomar as decisões, exatamente por causa dessa química emocional que sempre está levando ela para cima e para baixo. Seja querendo entrar em intimidade antes ou chegando com um conflito fora do tempo, seja cobrar as pessoas sobre papéis na tribo, do você tem que fazer isso, eu estou fazendo aquilo, né? Às vezes a gente tem esses conflitos na tribo, né? Sobre o que cada um está fazendo, a gente cobra um ao outro, né? A gente sempre tem essas trocas recíprocas, cada um tem que viver um papel na tribo. E aqui ela pode, às vezes, ter tomado decisões impulsivas, né? Essa energia, às vezes, cobra as pessoas antes do tempo, ao invés de ser mais calma, esperar a onda baixar,
são pessoas que têm, às vezes, uma sensibilidade maior a certos assuntos, enfim. E sempre quanto mais essas pessoas aguardam, mais elas chegam num sentido de clareza sobre o que elas querem, tá? Então, o desafio de ser uma pessoa emocional é fugir desse impulso de fazer coisas no momento presente, né? E decidir de forma imediatista, né? São pessoas que têm que aprender a se sintonizar com o tempo das coisas, tá? Então, pensou em fazer uma coisa, pensou em responder, pensou em cobrar, pensou em não sei o quê, pensou em se abrir para a intimidade, dá pelo menos 1, 2, 3 dias sobre aquela decisão. Se aquela decisão for uma decisão correta, ela não vai sair do seu campo. Ela vai até voltar para você de novo. Como você é uma geradora e você está puxando as coisas para si, essa nova oportunidade vai chegar uma hora ou outra. Então, se você chega uma coisa e você tá de primeira ali lidando com aquela questão, com aquela decisão, com aquele convite, com aquela pergunta de namoro, de casamento, de trabalho, você se dá tempo, você fala, volta aqui depois, pergunta depois. Se voltar, é porque é para ser. Se não voltar, é porque não é para ser. Que eu ia falar mais uma coisa, mas eu esqueci. Tá, e gerador, gerador é aquilo, né? É que eu tô repetindo coisas que eu falei também na última, né? Mas gerador é aquilo, os geradores eles nasceram para gastar literalmente essa energia que eles geram. Então eles geram energia, eles precisam gastar. Só os geradores sabem o que é uma vida sem gastar energia. Ou pior, fazendo uma coisa que não se sentem satisfeitos, uma coisa que gera frustração, uma coisa que você faz, um trabalho que você faz por dinheiro ou por qualquer coisa, mas que não traz aquele retorno de viver uma vida fazendo uma parada que você gosta, né? Então, a frustração pode ser horrível para um gerador. O gerador ele só vive a frustração se ele está operando no campo da mente. Então, se você está operando, tentando tomar decisão com a sua mente, você eventualmente vai sempre ver situações que não vão te levar para um sentido de aprofundamento com você mesmo. Vão ser aquelas coisas que vão te deixar cada vez mais frustrados. Uma realidade de vida que você se sente frustrada, né? Se você toma decisão com a mente, você vai sempre acabar nessas mesmas situações que você fica frustrado. Quando você aprende a esperar que as coisas cheguem, você vai acabar entrando nas experiências certas e você vai se sentir satisfeita por aquilo que você está vivendo. É... Bom, aqui a gente também tem um desenho humano partido. Não tem como não falar isso. Então, o seu desenho humano, tá? Ele tem uma partição. Então, são duas áreas ali e elas estão quase conectadas. Então, se a gente olhar os canais que vão conectando, você vai ver que tem 3 centros embaixo conectando, em cima tem 3 centros conectando, mas eles não estão se conectando entre si. Ó, vai ter a porta 22 e a 35 ali, que se tivesse elas, você conectava essas partes. O que que acontece? Essas pessoas dentro de si, elas sentem que tem alguma coisa faltando. A mente delas pensa, porque na verdade não falta nada. A pessoa nasceu para ser assim, com essa dinâmica partida. Mas essa energia partida dá uma sensação para a pessoa que sempre falta alguma coisa. Os assuntos, parece que a mente está indo para um lado, mas as emoções estão indo para o outro, né? Essa sensação que se cria. Quais são as partições desse desenho? Primeiro, sentir a graça emocional de se sentir gracioso. Para quê? Para socializar. Então é aquele charme, aquela facilidade de envolver a energia com o outro, ser gracioso para compartilhar e se compartilhar para o outro. Saber a hora de socializar. É uma energia que fala sobre socializar, encontrar outra pessoa, saber quando comunicar, comunicar na hora certa. Desse lado aqui pode ser uma pessoa que ou fica com problema sobre comunicação ou fala demais, fala no timing errado, não respeita esses humores emocionais, acaba sendo impulsivo na hora de comunicar, na hora de se comunicar. Pode ser uma coisa dessa, ou pode ser uma sensação de quando eu tiver a graça ou a escuta, ou me sentindo bem para sair, socializar, ou isso falta em mim. Eu não sei como interpretar isso, tá? Talvez a Márcia entenda um pouco o que eu estou querendo dizer, porque essa sensação de
partição é muito marcante na vida da pessoa. O que eu falo é falar esses posicionamentos que estão ali sendo as pontes. E aqui, nesse caso, uma delas é essa energia de escutar o outro, saber escutar o outro para entender as reais emoções que o outro tem, para na hora certa você saber comunicar aquilo que precisa ser comunicado, para, né, você transmitir uma informação que você queira para outra pessoa. Então, às vezes, você pode ter dificuldade nisso ou pensar que tem alguma coisa de errado com você nesse assunto. Outro assunto é a porta do progresso, que seria outra porta ali. Tudo está nessa conexão do plexo solar. Nesse plexo solar encontrando a garganta. São dois canais manifestados, canais que movem a gente para ação. Fala sobre manifestar, tomar uma decisão, ter uma iniciativa. Né? E nesse caso aqui, talvez essas partições, né, tenham a ver com tomar a decisão errada, ter iniciativas erradas, ou não ter iniciativas, sei lá, pode ter todo tipo de problema. A 35, ela fala sobre progresso. Então, a porta 35, o que é progresso? Progresso tem a ver com essa experiência abstrata que a gente vive. Então, a gente está vivendo a vida, a gente tem um desejo, começa com o desejo de viver uma nova experiência. Só o ser humano, né? Eu tenho desejo, uma fantasia de viver uma nova coisa e se jogar no buraco, né? Eu vou me arriscar aqui só para sentir. Só o ser humano faz isso, né? O fim das experiências, elas sempre levam a gente para um sentido de progresso. Sabe quando você vive uma coisa até o final e o sentimento muda? E aí você parte para a próxima? Você fala, agora eu já entendi isso aqui e agora eu quero outra coisa. Então essa porta ela fala sobre isso, quando você percebe que foi aprendido aquilo que precisava ser aprendido, você sente esse progresso e você manifesta uma nova experiência, você parte para a próxima. É uma fome por progresso, por viver experiências e colecionar experiências. Aqui, às vezes você pode sentir que às vezes falta, ou que você não percebe ou não entende quando que você tem que partir para uma próxima experiência, quando que acabou essa experiência e você tem que começar uma nova. Né? Ou você, por outro lado, inicia e sai cedo demais das suas experiências, ou você não sai, né? Então, alguma coisa. E não sai por quê também. Então, vou fazer mais um questionamento para a Márcia aqui sobre esse perfil 4/6. 4/6, cara, é aquele perfil irmandade, é uma pessoa de amizade, camaradagem, doação, é uma pessoa que gosta de influenciar, socializar, sabe, com as pessoas que ela julga amiga, que ela julga da rede. São pessoas que a gente cria irmandade. Então, a Márcia é uma pessoa de irmandade, é uma pessoa de amigos, é uma pessoa que cria networks, novas oportunidades podem se criar dessas amizades que a gente faz. E, no geral, a gente acaba sendo chamado para novas oportunidades pelas nossas redes de amigos. Mas, ao mesmo tempo, essas redes de amigo também podem ser um fator de estagnação na sua vida também, porque às vezes você abre mão de si mesmo, né, para manter uma relação, manter as redes, manter os amigos, e às vezes não são nem os amigos certos, né? Então, esse perfil 4/6 normalmente é aquela pessoa que ela se transformou ao longo da vida, tá? Então ela passou por um processo de transição. No início da vida, ela pode ter se visto se doando demais para certos amigos, para certas situações, que quando ela foi ficando mais velha, ela percebeu que não iam levar ela para lugar nenhum. Vai saber como ela processou toda essa informação, né? Às vezes ela, em alguns momentos, ou se sentia demasiadamente paralisada por conta dos amigos, dos networks, da família, já que é uma pessoa comunitária, uma pessoa tribal, é uma pessoa que eventualmente vive essas relações, esses papéis na tribo, né? Que a gente às vezes acaba se responsabilizando, se abdicando do que quer fazer, tá? Só que nesse momento da Márcia, ela tá num momento totalmente diferente, ela não tá mais se deixando levar apenas pelos amigos, ela sabe que ela tem que mudar o próprio comportamento, ela tem as próprias correções, as próprias transformações que ela já aprendeu ao longo da vida dela, ela já sabe que ela errou, ela já começou a observar aquilo que ela errou nela, nos outros, e agora ela não é mais uma pessoa que se deixa tanto influenciar dos amigos e das redes.
ela agora está no momento que ela vai perceber quais são as redes que eu quero ter para mim e quais não. É uma energia que se torna mais seletiva. Então, diferente do início da vida, onde ela era mais inocente, estava chegando agora, tinha grandes esperanças para ter amigos, networks, ela passou por altos e baixos nesse assunto, e hoje ela com certeza está muito mais madura sobre isso. Então ela talvez não esteja mais abdicando tanto de si mesma, como já deve ter sido em algum momento, né? Se abdicando por amigos que no final ela acabava não sentindo retorno. Isso pode ter sido num aspecto familiar, num aspecto íntimo, num aspecto de amizades, né? Mesmo. Tá, então, enfim. Aí falei a partição, cara, a partição é muito importante. E as aberturas são os centros abertos, são esses centros de energia que ela não tem energia fixa e consistente. Nesse caso aqui, primeiro a gente analisa o que mais pesa para ela, que é a falta de sensação de identidade própria. Então, é aquela pessoa que às vezes não sabe quem é ela. Ela consegue perceber mais ou menos a identidade, a forma de amar, a forma de se direcionar das outras pessoas, mas ela mesma às vezes se pergunta quem eu sou, o que que eu sou, né? E às vezes com uma pessoa ela se vê de um jeito, com outra pessoa se vê de outro jeito, né? Para onde eu tô indo, sabe? Porque pessoas que não têm o centro G, que é bem esse centro do meio, que é referente ao monopolo magnético, que é esse centro que gera a ilusão de vida e nos coloca na nossa geometria de vida, então o nosso movimento no espaço, é um chakra, um centro que fala muito sobre identidade, perceber a si mesmo e entender, eu sou o Felipe, estou indo para lá. Quem tem ele aberto tem uma forma diferente de perceber a identidade. Ela não está aqui para perceber a própria identidade. Então, já começar a parar com esses pensamentos de, quem sou eu? Quando eu encontrar um amor, será que eu estou na direção certa? Será que minha direção é a direção que aquele cara está indo, ou outro, ou outro, ou outro? Então, ficar perdido sobre esses assuntos, identidade, direção e amor, buscando isso na vida. Né? Então, não nasceu para se identificar com esses papéis, tá? Essas buscas. Nasceu para o quê? Para perceber nos outros a identidade dos outros, já que é uma abertura, a gente está aqui literalmente aberto para perceber quem é o outro. Qual é a identidade dessa pessoa que está aqui na minha frente? Você tem essa facilidade de perceber, às vezes até orientar, né? As pessoas se refletem em você. Então, chega uma pessoa com uma identidade, você vai meio que ficar na identidade daquela pessoa, você vai ser parecido com ela. Chega outra pessoa, você vai ser parecido com outra pessoa. Está num ambiente, você vai perceber o ambiente também. Então, é uma energia que tem uma certa sensibilidade a ambientes que você gosta e ambientes que você não gosta. Quem tem esse centro aberto, às vezes não gosta de estar em ambientes que você não se sente à vontade. Então, tem essa forma de ser seletiva aos ambientes que você se encontra. Tá? Se está num ambiente que não é legal, véio, você não vai se sentir bem. Você vai ter que sair. Você tem que estar num ambiente que seja a sua cara. Você acaba descobrindo a sua identidade por meio do ambiente que você está, do ambiente que você acaba criando, das pessoas que você acaba entrando corretamente na aura. Porque as pessoas certas, que têm uma identidade que seja semelhante com a sua, elas vão chegar. E você vai meio que perceber a sua identidade por meio dos outros. Paciência, né? Mas não se identifica. Lembrando, você não precisa perceber quem você é. Você só vai recebendo essa energia de forma terceirizada. Aí você tem o centro esplênico aberto, centro esplênico da esquerda, centro esplênico aberto. Você não tem de forma consistente um sistema de defesa, um sistema de consciência existencial que nos conecta ao corpo, literalmente, corpo físico que está aqui lidando com todos os tipos de adversidades e riscos e perigos, seja bactérias, infecções, seja até uma luta, uma possível luta que eu tenho que ter aqui para sobreviver, né? Então, esse centro fala desses aspectos, desses medos mais primitivos. Aqui a gente encontra medo do fracasso. Medo do fracasso ela tem ali. Ela tem medo do fracasso, medo do passado no centro esplênico. São medos profundamente tribais, sobre recursos e sobrevivência na matéria mesmo, sabe? Energias de saber conservar, conservadorismo, saber quando conservar as coisas, quando tentar transformar.
medo de coisas que passaram e faltou recurso. Então é uma energia que ela tem aqui, mas num centro aberto. Tá? Esses temas, eles podem eventualmente criar confusão na cabeça dela. Ela pode também, às vezes, distorcer esses medos. Às vezes, esse medo de fracasso e medo do passado pode ser, às vezes, demais e ela pode se sentir paralisada. Pode ser? Pode ser. Mas o tema mais importante aqui de um esplênico aberto é, é ter que aprender a ter uma vida saudável, porque esse centro, ele é o centro que traz aquela defesa do nosso corpo contra o físico, né, contra a natureza física que a gente está vivendo. Se você tem ele aberto, você não tem esse sistema que vai te alertar de perigos, entende? Então esse é um centro literalmente bem intuitivo. Ou seja, eu estou caminhando aqui, daí tem uma cobra ali, eu vou sentir um medo e não vou na direção da cobra, entendeu? É mais ou menos assim que o esplênico funciona. É até mágico, porque é um centro de extrema intuição, de você estar conectado no existencial e do nada você vai sentir um medo, não faz isso, aí você não vai fazer. Só que se você tem o esplênico aberto, o que você vai fazer? Não vai ter barulho nenhum, entendeu? Então, o tema de saúde existencial, sabe, acaba se tornando um tema da vida. Só não pode ser exagerado, né? Porque aqui a gente também pode acabar distorcendo esses temas de sobrevivência, de saúde, né? Eventualmente distorcendo esse campo. Outra coisa que acontece às vezes é você também se apegar a situações que não te fazem mais bem, mas você acaba se apegando porque elas te transmitem um sentido de segurança, seja material. Nesse caso aqui eu diria que é bastante material, tá? Então, é se apegar a coisas que não estão te fazendo mais bem, situações, namoros, sabe? Esse é o caso da menina que namora um cara, ela tem o esplênico aberto, o cara tem o esplênico definido, o cara bate na menina, mas ela não consegue terminar com o cara porque ele passa segurança. Então ela é abusada, já não é saudável para ela, mas ela se mantém na relação só porque o cara passa um sentido de segurança. É um dos exemplos que a gente dá. Mas aqui pode ser expressado em outras coisas. Pode ser um emprego. Você não está mais bem no emprego. Ah, mas esse emprego me traz segurança, então eu não vou sair. Seu corpo está odiando, você está super frustrada. Não, mas eu vou continuar aqui porque me dá segurança, né? É outro exemplo que a gente pode ter aqui nesse centro esplênico aberto. E aí sobra a raiz aberta. Raiz, centro de pressão existencial, pressão para fazer. Diferente da pressão mental, que é uma pressão sobre o que você vai pensar, aqui é o que você vai fazer para evoluir, aterrar e sobreviver. É uma energia que está chegando da Terra ali, te lembrando certas coisas, né? Tipo, te aterrando. É uma energia estresse, é uma adrenalina, é referência às glândulas adrenais, sobre essa adrenalina que é liberada no nosso corpo para a gente evoluir nos processos e se manter em vida, tá? Então, é um centro que fala sobre aceleração, acelerar, sabe? Acelerar a coisa, ó, faz isso aqui, quebrou a calha, tem que trocar, tem que pagar uma conta, tem que não sei o quê. Então, a vida, ela é feita de estresse, né? Quem tem esse centro definido, tem uma forma consistente de trabalhar essa energia do estresse. Então, uma pessoa que se estressa naturalmente, todo dia ela tem um estresse e ela vai botar esse estresse para se sentir aterrada, se sentir em alicerce na vida, do corpo físico. A pressão, ela está olhando literalmente as funções do corpo, não as funções mentais, psíquicas, mas funções mais do corpo mesmo, né? Do nosso plexo solar, que é pulmão, rim, o esplênico, que é o baço, enfim. Então o estresse ele está aqui para acelerar, tá? O que acontece quando você tem um estresse, uma raiz aberta? Você acelera demais coisas que você podia fazer mais devagar. De um modo geral, uma pessoa que está induzindo a acelerar, se sentindo estressada, demasiado estressado sobre as pressões existenciais e coisas que eu preciso fazer. E às vezes é só porque você está na aura do fulano, do ciclano, ou porque os planetas estão ali alinhados e você está sentindo aquele estresse. E aí você não adianta fazer as coisas rápido, porque o estresse não vai passar. Você vai continuar estressada. Então a mensagem de uma raiz aberta é: você está fazendo as coisas rápido demais,
dava para fazer as coisas no seu próprio tempo, sem acelerar tanto. Então, uma energia aberta que vai sempre te convidar a perceber se aquilo que você está fazendo, você podia estar fazendo com mais calma, um pouco mais devagar. Na hora que eu comecei a falar desse centro, instantaneamente eu comecei a ficar calminho, porque eu tenho ela aberta e ela está definindo no dia. E eu percebo no corpo como você fica mais estressado, acelerando uma coisa que, se você fica mais consciente da atividade, você vai acabar fazendo aquilo com mais calma, igual eu agora. Comecei a falar dela e já comecei a perceber. Nossa, para você ver como os condicionamentos eles estão acontecendo o tempo todo ali e às vezes a gente não percebe. Por isso que o desenho humano é um autoconhecimento. Você tem que pegar tudo isso que foi falado e levar para o seu dia a dia por meio da observação. Tá? Observar ali, tô acelerando demais isso. Não, posso fazer mais devagar. Ó, de novo, tô aqui nessa situação, ela não tá legal, mas por que que eu tô aqui? Isso me passa segurança. Então você começa a observar. Tô buscando amor e direção. Eu tô perdida. Quando eu encontrar o amor? Na hora que você estiver pensando coisas assim, você observa, entendeu? Com o tempo, essa mente que foi programada a tomar decisões erradas, ela começa a se tornar consciente de si mesma, né? E você começa a se conectar nessa consciência do seu corpo. É, acho que é isso. A Andrelli sumiu, só tá a Thaís aí. E a Márcia. Márcia, fala aí, fala comigo. Oi, Felipe. Gostei muito. Tem muito a ver comigo, com o meu jeitinho de ser, né? E realmente eu mudei muito de quando eu era mais nova para cá, né? Porque faz Ah, toda a diferença a caminhada na vida da gente, né? E são muitas experiências, são muitas, incontáveis. E gostei demais, muito mesmo. Muito obrigada. de nada, que bom que você gostou. Sim, E a Andrelli? A Andrelli sumiu. Se você quiser falar alguma coisa, se sumiu. você quiser perguntar alguma coisa, é que às vezes A nem tem princípio, pergunta, é tanta informação, né, que vem chegando, que a gente às vezes só recebe. Mas se você quiser fazer alguma exatamente. pergunta, pode fazer, viu? A princípio eu tô aqui absorvendo tudo. Por enquanto não. Não foi de Beleza. difícil compreensão, mas é muita informação, né, É, que não, vem eu assim. sei. Quando a gente faz assim, blá, 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 e olha que É. eu vou sintetizando, né? Porque sempre Uhum. muito. Na verdade, dá para falar eternamente, sabe? Dá para abrir cada Nossa. portinha e ficar lendo Hã, todos os negocinhos, né? Mas o hã. objetivo aqui é tentar trazer isso pro prático para tua vida, entendeu? O que que você vai fazer com isso? Primeira coisa é ouvir esse tá vendo que você faz aham, Você tem que perceber que o seu corpo ele dá esses gemidos, literalmente gemidos, sabe? Geme, faz aham. Você tem que começar a tomar consciência dessas respostas naturais que o seu corpo faz. O primeiro dever de casa que eu te daria é comece a se conectar que você responde. Sabe quando você conversa com alguém, alguém te pergunta uma coisa? Você vai ver que Sim, naturalmente seu corpo ele dá umas respostas. Primeira coisa que você começa a perceber é essas respostas. Por quê? Porque essas respostas elas têm que estar na frente do seu pensamento, sabe? Elas têm que ser meio que o ponto principal, essas respostas que o seu corpo dá. Tudo bem, você é emocional, você muda de humor e você se identificou como uma pessoa emocional? sim, Você lembrou de sim, momentos que você iniciou e se arrependeu depois? sim, também. E mudou de humor, eu não queria mais tanto, né? Faz uma É, coisa e no final não é bem aquilo que você queria. bem assim. Então, esse é outro ponto Isso importante. acontece muito, isso acontece muito, ainda Ainda acontece. acontece. E sobre o que eu falei da partição, a parte que eu falei, você tem um desenho partido. Você sente essa partição dentro de você? Sinto. Às Você vezes quero sente? muito uma coisa, quando eu conquisto, aquilo já não tem nenhum valor para mim. Ah, tem um pouco a ver com aquele negócio do progresso que eu falei, que você vive a experiência, depois que acaba, você parte para a próxima. O que que você identificou disso?
de viver a experiência, Não, também, mas assim, eu tenho muito isso em mim. Às vezes eu quero muito uma coisa e quando eu conquisto já perde todo o valor, entendi, entendeu? Gente, entendi. voltei. Tô Simplesmente vendo. o computador se desligou todo aqui, não sei o que aconteceu. Aí eu botei a carregar, não estava sem bateria, simplesmente fez puf, apagou tudo. Mercúrio retrógrado. Ah, Gostou eu tava mais? falando aqui com a Márcia, tava batendo um papo com ela, perguntando o que É, que ela achou. Você gostou? gostei. Só vi a sua carinha aí concordando, rindo, né? Ai, meu Deus, essa mulher conhece muito de mim, Felipe. Hum, Ela é incrível e tudo que você falou ali, ela já superou, sabe? E ver esse processo na mentoria, porque a gente já tem um tempo de trabalho aí, nesse consciência, para trazer esse enraizamento, essa ordem, né? Que é tudo que essa deusa fala. Eu acredito que depois de hoje a Márcia vai olhar mais para o sol e vai, voltei, sou eu. Eu também tenho muito disso, né, Márcia, tu sabe? Muitas das vezes, Uhum, decisões que eu tomei, assim, a Márcia, não, olha só o que você está fazendo, olha isso, e eu, gente, ela tem razão, né? verdade. É muito bom. Não Mas é assim, né? sei se você quer falar mais alguma coisa, Felipe, ou se você encerrou, acabei não vendo o finalzinho, vou ver na gravação. não. Ah, eu já tinha falado mais ou menos tudo. Só ia ver mais uma coisa aqui. Não precisa nem mostrar o desenho, eu vou abrir eu mesmo aqui, o meu. Tá, perfeito. Mas eu acho que já falei muita coisa. É, ó, que legal. Outra coisa sobre a Márcia. A Márcia também tem uma energia de concentração. É uma pessoa que tem uma energia que a Terra ali tem a porta 52 na linha 5, concentração. O corpo dela é um corpo que se concentra, tem uma facilidade de se concentrar. Concentrar é a inação, sabe quando você fica parado assim? Uma energia tipo meditativa. Tem uma facilidade por acessar eventualmente essa energia meditativa de concentração para posteriormente focalizar nos detalhes. Nem sempre a Márcia sabe quais são os detalhes que ela tem que focalizar, né? Nem sempre também ela sabe qual ciclo de vida que ela deveria estar vivendo, sabe? Porque às vezes esses assuntos podem ser confusos para ela. Mas é só isso, queria falar isso, mas não era nem isso que eu queria falar. Eu queria falar outra coisa, mas eu não encontrei. Não, mas faz todo sentido aí, principalmente pelo que a gente tem trabalhado, o que você falou. Pode não parecer, mas para ela vai fazer total sentido, porque esse processo todo de reconhecimento, né, de consciência do próprio corpo, é justamente o processo que a mediunidade traz, né? Essa consciência de se colocar dentro de se sentir. Estou gostando, não estou gostando? É isso mesmo? Não estou gostando disso. A Márcia fala muito disso. Não gostei disso, não. Pode saber que ela está em processo reflexivo. Aí depois ela volta e conecta. É muito bom a ferramenta em si, eu vou conseguir ajudar a Márcia muito mais. Depois de ter trabalhado tanto, estudado tanto, e depois lá em outubro nem se fala, né? Esse passo a passo, essas provocações que o Felipe faz, que eu faço, é justamente para trazer esse reconhecimento de quem somos, por que estamos aqui, o que a gente está fazendo, e viver o presente, né? Não ficar tão preso ao passado ou querendo tanto o futuro, mas aproveitar o presente e se reconhecer, né? Se ter essa reafirmação, digamos assim, de estar aqui no plano presente. O perfil dela chegou a falar que era 4-6, né? Eu acho que foi tudo mesmo. Foi, foi o, foi tudo, assim. Tudo. Então, para a gente encerrar com o oráculo, fui tirando umas cartinhas aqui, tem que ter oráculo, senão não tem graça. Saiu o 2 de ouros, trazendo essa dualidade, né, de ter e não ter, de ser e não ser, muito no mental, e às vezes na ação a gente é raptado pelo tempo, né?
automaticamente a gente tem o impulso de realizar, de fazer as coisas acontecerem, e independente daquilo que os outros falem ou não, né? Então, ter essa força de seguir em frente. E, quando a gente tem essa força de seguir em frente e entende a dualidade, a gente se conecta, então, a conectar passo a passo, ordenando cada coisa no seu devido lugar, aprendendo a observar os pensamentos. Então, resumindo, os próximos dias terão de resoluções, de entendimentos, de compreensões, de plantio, de aceitação da própria identidade, porque está chegando aí Sol em Leão e as próximas aulas vão trazer para a gente mais ainda sobre o que é conectar consigo mesmo, com esses centros. Hoje foi uma parte, uma pequena parte, muito pequena, tem muito mais por ali. Pode parecer que é repetitivo para a gente que já estuda há um tempo, mas para quem está aprendendo, é importantíssimo a gente repetir, 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 repetir. Então, eu estou muito feliz, estou honrada de estar aqui com vocês, estar aqui nesse espaço sempre quem tem que estar, a energia de ancoragem leve, boa, um trabalho fluido. Não sei se a Thaís quer fazer alguma colocação ou alguma sugestão para a gente encerrar, já chegamos a 2 horas de encontro. Aí, a Márcia também, se quiser colocar, hoje a gente está nesse encontro gostoso aqui, família. Então, se vocês quiserem conversar mais alguma coisinha, senão a gente encerra e nos encontramos em um próximo momento. Ok, então, ninguém se manifestou. Acredito que está todo mundo já querendo descansar. Então, gente, ó, um beijo no coração de vocês. Obrigada, Felipe, por essa aula incrível. Você é um mestre sensacional. Obrigada, Thaís, por esse suporte. Que, assim, sem você não teria como, porque eu trabalho 40 horas, então, sem a Thaís ajudar, não teria como. Sem o Felipe trazer essa ferramenta, as deusas, e todas essas ferramentas que as deusas trazem, no caso hoje a deusa Met, que é de organização, não teria sentido. Então, a gente traz o problema e traz a resolução, reassiste a aula quantas vezes for necessário, aproveite. Isso é para você. É de nós para você. Até a próxima. Um beijo, gente.